Os amados irmãos, a paz do Senhor, com muita alegria que eu estou aqui nessa noite. Gostaria de pedir aos amados que abram sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos a partir do versículo de número 23. E ele lhe disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e se levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, passando pelo meio deles, retirou-se. Amém. Os irmãos podem tomar assento, irmãos? Eu sei que é um texto que os irmãos podem estar se indagando, né? O que esses versículos têm a ver com o culto da família? Bom, amados irmãos, eu sinto muita alegria de poder estar cultuando a Deus lá em Recanto Feliz e estar hoje na situação de pastor daquela congregação, né? E é uma posição que eu já conversei com os irmãos a respeito disso, que aquele que se torna pastor de uma congregação, ele tem os seus dias na congregação contados. Dificilmente um pastor, ele é trocado e ele permanece no local onde ele estava. Não fica bem, eticamente, quando ele assume a congregação, ele se torna uma pessoa com os dias dele já contados. E eu estou lá já há mais de 7 anos em Jardim América, congregando, e 2 anos e meio estou como pastor auxiliar daquela igreja, porque, na verdade, todos nós sabemos que o pastor de todas as congregações é o nosso pastor presidente. Não é isso, pastor? Nós só estamos numa condição que ele confia a nós o representar, e lá eu estou representando o nosso pastor presidente. E eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, poder ver essa homenagem muito honrosa. Eu acho que toda mãe deveria ser tratada com o maior carinho do mundo. Eu dou graças a Deus que a minha ainda é viva, né? Eu tenho a alegria de ter ela bem pertinho, morando perto de mim, e eu fico muito feliz com esse carinho dos irmãos. E eu não vou falar nada diferente do que Deus tem falado aqui essa noite. Não tenho a pretensão de falar a todos, e não tenho poder de convencimento nem de mexer com os irmãos. Eu sei que isso é coisa que é obra do Espírito Santo de Deus. Só que Deus, ele colocou uma palavra em meu coração, não sei se para todos, mas por certo para alguns, falando a respeito da responsabilidade que nós temos ao receber Jesus como família. Nesse texto que nós lemos, Jesus, ele está em sua cidade, porque é uma particularidade em Jesus, na pessoa de Cristo, porque ele nasce em Belém, mas ele é criado em Nazaré. E como ele é criado em Nazaré, ele é chamado como sendo daquela cidade. Alguns vão chamar ele de Jesus de Nazaré. Só que quando Jesus começa o seu ministério, ele escolhe uma cidade para estar habitando lá. E nessa cidade, os milagres e os sinais são diversos, são muitos, que é a cidade de Cafarnaum.
Quando Jesus está em Cafarnaum, ele começa a ser usado, né? Ele começa o seu ministério. E Deus ali, o Pai, começa a engrandecer Jesus diante dos homens. E nós vamos ver os milagres ou o conhecimento dos feitos de Jesus chegando em Nazaré. Só que quando Jesus chega em Nazaré, que era a sua cidade, ele estando numa sinagoga, vai se cumprir uma profecia linda lá do capítulo 61, que nós conhecemos na nossa Bíblia, da forma que ela foi organizada, a respeito de Jesus, dizendo que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Isso acontece ele estando na sua terra onde ele foi criado. Quando os homens ouvem Jesus falando a respeito dessa profecia e dizendo: hoje se cumpriu essa profecia diante de vocês, alguns ficaram admirados, maravilhados, mas muitos ficaram irritados, aborrecidos. E eles começaram a desprezar Jesus, e é esse o problema que muitas famílias estão encontrando hoje em dia. Nós, depois de caminharmos com Jesus durante algum tempo, nós vamos ver que, de acordo com a forma que você permite que Jesus ele esteja entranhado na sua família, é o que vai realmente ser o causador da sua família ser uma família abençoada. Então, uma família só pode ser abençoada quando Jesus, nessa família, ele recebe o mérito que lhe é devido, a honra que lhe é devida. Numa família onde Jesus não é importante, aonde Jesus só é lembrado de vez em quando, numa família onde Jesus é deixado da porta para fora, e o pai ou a mãe diz, e às vezes até mesmo para os líderes, quem manda na minha casa sou eu. Se Jesus ele não tem autoridade na sua casa, no seu lar, porque o pai tem autoridade, a mãe tem autoridade, mas se a autoridade maior não for Jesus, essa família está correndo um gravíssimo perigo. Irmãos, foi falado hoje aqui a respeito da fúria do inimigo de nossas almas. E uma madrugada dessa, Deus me acordou, e Deus tem me acordado de madrugada de uma maneira muito especial. Já contei para os irmãos lá no quintal de casa, tem um quintal, uma área pequena, e meu pai, antes de falecer, havia plantado um pé de manga, e ele não chegou a comer daquelas mangas, daquele pé de manga, porque demora alguns anos até começar a dar os frutos. Ele faleceu ainda jovem, meu pai não tinha nem 60 anos quando faleceu, e lá o pé de manga cresceu. 3h30, 4 horas da manhã, tem uma sabiá que pousa lá naquele pé de manga. E ela começa, e eu falei, Deus me chamando para orar. Tu já viu sabiá orar 4 horas da manhã, rapaz? Só pode ser Deus me chamando para orar. E numa dessas madrugadas fui orar a Deus e vi, Deus me mostrava, mas era como se fosse nuvens de demônio querendo atingir a minha casa. E eles vinham até a porta, a janela, mas chegavam à distância, eles voltavam. E Deus me dizia assim: meu servo, eles não atingem a sua família, porque a sua família está coberta pela oração dos santos. A igreja está orando por você. Eu acho isso das maiores recompensas de poder ser um obreiro, de poder ser até mesmo um dirigente da congregação. Saber que tem um povo que lembra de você, que clama por você, que ora por você, e ainda que o inimigo se levanta contra a sua vida, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amados irmãos, Jesus deve ser, porque nem sempre ele é a pessoa principal no nosso lar. Quando Jesus chega em Nazaré, pelo que nós conhecemos de Jesus, ele devia ter sido recebido diferente.
Mas as pessoas vão olhar Jesus e vão ver ele como o filho do carpinteiro. Às vezes, e foi Jesus que disse, se não fosse Jesus a gente poderia até questionar. Mas Jesus disse que o profeta ele não teria honra senão na sua pátria. Todo mundo te conhece, todo mundo te viu crescendo, todo mundo conhece você, conhece teu pai. Quando começam a dizer lá longe o que Deus está fazendo através de você, as pessoas não acreditam. Quem? Esse daí? Não, esse não. Não pode ser. E quando Jesus chega em Nazaré, ele é desacreditado. Não há fé suficiente para ele agir entre os seus. E é por isso que muitas famílias estão passando por dificuldades. Porque se Jesus, aleluia, é uma bênção de Deus quando você convida Jesus para estar no seu lar. Nós vamos ver isso no capítulo 10 do próprio livro de Lucas. Quando Jesus está saindo com seus discípulos, diz que ele entra numa aldeia chamada Betânia. Lucas vai escrever isso. E a gente costuma falar a respeito da condição do que acontece ali naquela situação em que Marta e Maria vão receber Jesus em sua casa. É interessante, quando Lucas vai falar sobre isso, que da forma que Lucas escreve, eu vou ler com os irmãos, nos parece que é a primeira vez que ele está entrando naquela casa. Porque a forma que é dito vai dizer-nos que ele é convidado a entrar na casa de Marta e de Maria. Só que João vai nos dizer que aquele lugar, depois que Jesus é convidado, depois que o povo recebe ele, Jesus ele tinha já o costume de, ao passar por lá, ir para a casa de Marta, ir para a casa de Maria e para a casa de Lázaro. Aqui é um convite para ele estar lá. Nos parece que é a primeira ocasião em que Jesus entra nessa casa, como está relatado. No capítulo 10, no versículo de número 38, diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, a Bíblia não vai dizer que era esse o propósito dele. Há situações em que Jesus está tomando um caminho que nós não conhecemos. Há situações que Jesus toma um caminho em que nós não conhecemos. Mas quando ele diz, me convém, como aconteceu no capítulo 4 de João, quando diz que o texto bíblico, que era necessário ele passar em Samaria, irmãos, isso dali é uma revelação de um projeto que Deus iria realizar. Quando diz que era necessário passar por Samaria, quem conhece o trajeto vai ver que Samaria não estava no itinerário. Então, quando Jesus ele vai embicar para Samaria, é porque ele quer fazer alguma coisa. Aqui na casa de Maria, ele está de caminho e diz que ele entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Irmãos, essa família tão abençoada, como foi louvado aqui, que presenciou milagres tremendos, como seu irmão morto, depois de 4 dias. Essa família, ela só recebeu bênçãos tão grandes, porque ela teve a ousadia de convidar Jesus para entrar na sua casa. Você entendeu que o mistério de uma família abençoada, que quer ver milagres, sonhos realizados, é chamar Jesus para a sua casa? E quando ela chama Jesus para a sua casa, ela se preocupa em arrumar a casa, está fazendo os seus afazeres, mas é tremendo a percepção espiritual de Maria. Maria, ela consegue um lugar aos pés do mestre e ali ela não sai. E você vai ver, irmão, que mesmo Marta não entendendo aquele mistério, reclamando, mandando Jesus fazer alguma coisa, não tinha ninguém que tiraria Maria daquela situação. Tem gente que reclama que você só quer saber de Jesus. Tem gente que reclama que você só quer saber de igreja. Tem gente que reclama que você só quer saber de fazer a obra de Deus. Não tem problema. O mestre conhece o profundo do teu coração. E é ele que vai te defender
Recebe aí que eu sei que Deus mandou agora para você isso aí, ó. Deus vai, aleluia, te defender daqueles que não entendem o mistério de Deus na tua vida. Nossa irmã Renata falou aqui que ela gosta de estar na casa de Deus. E tem lugar bom para estar, se não aqui, irmão. É muito bom. Irmãos, e não é, ainda que o templo é lindo, bonito, bem tratado, os irmãos de parabéns. O cântico das irmãs, como vocês cantam bem, os jovens, que maravilha. Mas, irmãos, o que faz esse lugar ser especial é a presença de Jesus nesse lugar. Você já sentiu essa presença aqui neste lugar? Pastor Daniel, se ele não estivesse aqui, seria mais uma reunião qualquer. Mas porque ele está, essa é a melhor reunião das nossas vidas. Jesus está aqui e eu creio que Ele pode fazer milagres tremendos na tua família, porque Ele está no nosso meio. Lá estava Maria, irmão. Maria aos pés de Jesus. E quando Marta vai falar com Ele, não é Maria que diz, é Jesus que vai falar. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Irmãos, ser trabalhadora, você está preocupado, vai falar para o pastor que o pastor não se preocupa. Tem dia que nem dorme, né, pastor Daniel? Tem dia que o pastor não dorme. Não dorme. De vez em quando estresse, um monte de coisa acontece contigo, né? E você tem que, meu Deus, você tem que pedir graça a Deus. Mas não tem coisa melhor, irmão. E eu não entendo os crentes que não gostam de ficar na hora da palavra, sabe? Quando Deus está falando. Porque quando Jesus está falando conosco, através da pregação, da palavra, Deus fala através do culto todo, mas quando a gente senta para ouvir Jesus, é muito gostoso, é muito bom ouvir Jesus falar conosco. É tão bom ouvir Jesus falar conosco, que é tão importante. Uma vez eu li a respeito de um rapaz que ele trabalhava por um doutor, o camarada era lá no sul, isso aconteceu. No Rio não acontece não, né? Foi lá no sul. Foi lá no sul que aconteceu e de repente ele trabalhava para esse homem e ele consegue levar ele para a sua igreja. Num culto que ele estava dirigindo. Ele fala, essa é o dia importante que Deus reservou, vou impressionar ele. Ele começou a ler alguns livros a respeito de ciência, e começou a usar, os irmãos não entenderam, uma linguagem técnica a respeito daqueles que lidam com medicina, e começou a falar sobre um monte de coisa a respeito do corpo humano e tudo mais, de maneira a impressionar o médico. E ele, quando terminou o culto, imaginou que ele estava ali, sairia dali satisfeito. E no final ele perguntou, e aí, como é que foi? O senhor gostou do culto? Ele falou, olha rapaz, tudo que você estava falando lá, eu estou cansado de ouvir. Tu sabe que eu entrei aqui para ouvir falar de Jesus. Eu queria ouvir falar de Jesus. O mais importante para nós é Jesus, irmão. Jesus é o mais importante na festa, é o mais importante no culto. E se Ele está aqui nessa noite, você já sentiu a sua presença? Aleluia! Glórias ao nome dEle por sua presença no nosso meio. Jesus é tão importante que em João no capítulo 2, ele é convidado para ir para um casamento. Nós vamos entender pelo texto que Jesus não é convidado porque alguém ouve dizer que ele faz milagres. Até porque foi nesse lugar que ele faz o seu primeiro milagre. Então Jesus não vai a esse casamento, ele não é convidado por causa dos milagres. Por certo, quem estava casando, ou o noivo ou a noiva, era parente de Maria, parente deles. Caná da Galileia não era muito longe de Nazaré, possivelmente era um parente, um conhecido, e Jesus é convidado para estar nessa cerimônia. Jesus não era o oficiante, não era ele que fazia o casamento. Não. Jesus não foi ele que fazia o casamento. Nem ele organizou a festa, ele não era o mestre-sala, não.
O mestre-sala era o responsável por fazer toda a arrumação, a bebida, tudo mais. Não era. Jesus era só um visitante, um convidado. Estava ali como convidado. Mas porque ele estava como convidado, e graças a Deus, é isso que nós queremos, através do Espírito Santo, dizer para você, nosso amado ouvinte, nosso amigo que está nos visitando nessa noite. A família, aleluia, que convida Jesus a estar na sua casa, pode esperar porque tem milagre de Deus para a sua vida. Aleluia, Deus vai operar milagres, aleluia, na sua família. Quem sabe você entrou aqui essa noite precisando de um milagre da parte de Deus. Convida Jesus para entrar na tua casa que o milagre vai acontecer. De repente, a festa, alguém vai dizer para Maria que o vinho havia acabado. Por isso que nós pensamos e chegamos à conclusão que era parente. Porque se Maria fosse uma simples convidada, por que queriam dizer para Maria que o vinho tinha acabado? Então, o texto vai nos mostrar essa particularidade. Maria vai até aquele. Irmãos, não tinha feito milagre ainda. Iria começar o seu ministério e seria o primeiro sinal, ainda que não era o tempo. Maria pede. Jesus, irmãos, o coração de Jesus, e às vezes a gente pensa, não é porque nós somos merecedores, não. Deus faz é por causa da sua compaixão, irmão. Do coraçãozão que Ele tem, que Ele ama. Ele olha para a gente, não é porque a gente merece, não. É graça mesmo. É misericórdia mesmo. Esse negócio de Jesus prometer salvar a sua família é de Deus, irmão, é sério. Que nossa irmã Renata falou aqui, se cumpriu também na minha família. Minha mãe, somos 5 filhos. Ela hoje tem 71 anos. E eu lembro que todos nós, exceto o mais novo, o Jailson, quando jovens saímos da presença de Deus, criados nos caminhos do Senhor. E eu fui um deles. E eu, quando adolescente, jovens, já saí da presença de Deus, fiz a burrice de tirar Jesus da minha vida, e minha vida foi declinando. De um menino com um projeto de Deus, a um menino que a qualquer momento a mãe e o pai poderia ouvir a notícia que teria morrido por causa das más companhias, o que eu fazia. Mas, irmãos, minha mãe, por muitas vezes, falou isso para mim: meu filho, Deus me prometeu que todos vocês servirão a Ele. E eu creio que você está longe dele, mas você voltará, porque Ele prometeu. E Deus não é um homem para que minta. Eu lembro que uma vez de madrugada cheguei embriagado, tinha usado droga, eram as 3 e pouca da manhã para 4 horas, e eu fui entrando devagarinho dentro de casa, e quando eu ia abrir o portão, eu escutei uma vozinha. Falei, quem está acordado essa hora? Fui abrindo a porta, devagarinho, e lá no quarto eu vi minha mãe falando: Senhor, eu não sei aonde está o meu filho Adilson, mas Tu tem promessa na vida dele. Guarda o meu filho, Senhor. Traz em segurança para casa. Irmãos, eu sou grato a Deus, aleluia, pelas orações da minha mãe. Porque apesar de eu ter tirado Jesus da minha vida, ela continuava clamando por mim e pelos meus irmãos. E hoje, aleluia, Deus 5, aleluia, 4 homens, 3 são pastores, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus prometeu. Porque se a tua família precisa e você chama Jesus para a tua casa, Ele é poderoso para realizar um milagre na sua vida. Jesus diz: mulher, que eu tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora.
E ele se compadece, manda separar algumas metretas de água. Alguns vão dizer que aquilo dava mais de 120 litros, cada metreta daquela, cada talha daquela. Era algo absurdo. Irmãos, era o início de um casamento. O casamento, naquele tempo, ele poderia durar dias. Imagine hoje, para nós, você está num casamento e a comida rolando e nada de refrigerante. Tu logo vê o pessoal falando para os camaradas do garçom, né? Ó. Não é? Precisa nem ser Coca-Cola, né? Mas, hoje tem um mistério de botar no jarro, né? Aí tu não sabe a marca, fica... Aí bota no jarro, tá lá. Ih, deve ser Fanta. Deve ser... Não, acho que é assim. Fulano é benção, ele não ia fazer isso com a gente, não. Você quer saber o tipo do refrigerante quando tu bebe? Imagina o pessoal bebendo. O mestre-sala, Jesus diz, pega e vai apresentar o mestre-sala. E quando aquele servo vai até o mestre-sala, que o cara bebe, meu irmão, acho que só estava dando um mindingão na festa, irmão. Chegou uma Coca-Cola, uma Fanta-Uva. O cara bebeu, o cara falou, que isso? Eu tenho que falar com o dono da festa? Rapaz, como é que você faz isso? Geralmente, se apresenta primeiro na festa, o cara tinha já todo o esquema de uma festa, se apresenta um vinho bom. E depois que o pessoal bebe bastante, se apresenta um vinho inferior. Rapaz, tu guardou o melhor até agora. Sabe o que eu quero te dizer, irmãos? Há muita família que parece que o vinho está acabando ou já acabou. Mas se você chamar Jesus para o teu casamento hoje, olha o que eu estou dizendo, o melhor vinho da tua vida ainda virá. Aleluia! Você crê nisso? Jesus tem o melhor vinho para o teu casamento. Todo mundo vai olhar e vai falar, esse casamento está benção, irmão. Aleluia! Como é bom estar aqui. Olha que vinho gostoso, irmãos. Deus quer fazer coisas grandes na tua família. Foi falado de Raabe. Por isso que eu disse, eu não quero falar nada diferente do que o Espírito Santo já falou. Marta, Raabe, é sobre isso mesmo que eu quero falar. A coisa mais importante na tua vida é convidar Jesus para a sua casa. Talvez você entrou aqui e o teu propósito não foi nem sair daqui com Jesus para a tua casa. Isso aconteceu com um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele quando procura ver Jesus, ele não tinha conhecimento do que Jesus faria na vida dele. Ele estava com curiosidade de ver Jesus. Só que quando ele faz o esforço para subir, porque ele era baixinho, de pequena estatura, que Jesus chega até embaixo daquela figueira brava, Jesus olha para o camarada e fala com ele, Zaqueu, desce depressa. Irmãos, Zaqueu queria conhecer Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu. Você entrou aqui essa noite, não foi talvez citado nem o seu nome, mas eu sei que Jesus te conhece por nome. Jesus te conhece por nome. E Ele tem uma proposta para você nessa noite. Jesus disse para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na sua casa. Você pode sair daqui hoje com Jesus indo para a tua casa contigo. Aleluia! Jesus quer pousar na sua casa. Sabe o que o texto vai dizer? Que Zaqueu recebeu ele com júbilo, gostoso, com regozijo. Será que não é essa, aleluia, a atitude que você tem que tomar nessa noite? Por que na minha família, no meu casamento, no meu lar, está acontecendo tanta coisa? Irmãos, não é porque Deus não te ama, não. É porque às vezes nós não chamamos Jesus para estar no nosso lar.
Mas hoje, aleluia, é dia de Deus fazer milagre na tua família. Deus fazer milagre na tua casa. Você que entrou aqui, que ainda não aceitou Jesus, Jesus te conhece por nome e Ele diz para você nessa noite: hoje me convém pousar na sua casa. Jesus não prometeu nada para Zaqueu. Ele entra, senta na casa de Zaqueu, é preparado um almoço. O que acontece no almoço? Nós não sabemos. Mas só porque Jesus está dentro daquela casa, irmão, alguma coisa aconteceu. Zaqueu já não era mais o mesmo. Os irmãos sabem que os publicanos eram tidos como pessoas desonestas. Às vezes, alguns eram judeus. E eles eram mais odiados ainda, porque ele trabalhava para aqueles que oprimiam, o seu próprio povo. Zaqueu era chefe dos publicanos. Poderiam os vizinhos, irmão, falar muita coisa contra Zaqueu, mas Jesus estava cara a cara com Zaqueu. E Jesus, por certo, porque Jesus não perde oportunidades, aleluia, alguma palavra de que Jesus disse naquela reunião foi ao coração do homem. E o homem disse: olha, mestre, se eu tenho defraudado alguém. Ele primeiro diz, Jesus não pediu. Com o jovem rico, Jesus disse: pega a tua herança, vende, dá aos pobres, vem, me segue e terás um tesouro. A Zaqueu ele não pede nada. É Zaqueu que diz: eu vou pegar metade dos meus bens e vou distribuir para os pobres. Ou seja, dinheiro não é o mais importante na minha vida mais. Eu encontrei um tesouro chamado Jesus. Irmão, quem tem Jesus, irmão, o dinheiro é servo. Porque o dinheiro, irmão, diz que ele é um excelente servo. Mas quando ele se torna senhor, ele é terrível. A pessoa fica avarenta. O pastor quer fazer uma obra na igreja, pede ajuda, eu não. Aí segura, não quer contribuir, não quer fazer nada, porque o dinheiro é o seu Deus, o dinheiro é o seu Senhor. Baal está em primeiro lugar, melhor dizendo, Baal. O Mamon, eu nem conheço o nome do cara, não tenho dinheiro. Mamon! Mamon está em primeiro lugar na sua vida. Mas para Zaqueu não. Zaqueu diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes. Imagine os vizinhos sabendo dessa notícia. Uma vez eu fiz um negócio contigo, acho que você me cobrou 500 a mais. Toma aqui 2.000. Porque dinheiro para mim não manda mais em mim, agora que o meu negócio é com Jesus. Aquele homem foi transformado, irmão. E Jesus disse: hoje chegou salvação a esta casa, porque esse aí também é filho de Abraão. Deus tem um milagre a fazer na tua vida, na tua família nessa noite. Eu creio. Glória a Deus.